Olá, eu me chamo Ian Pablo dos Santos, sou estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela UNOESC e hoje eu estarei apresentando então o meu projeto para um software de pet shop, ok? O meu projeto ele consiste em 3 diagramas, sendo o diagrama de classes, diagrama de caso de uso e o diagrama de sequência. Para a confecção desses 3 diagramas eu utilizei do software Asta, tá? Então começando pelo diagrama de classes que já está na tela, podemos ver todas as classes já definidas aqui, todas elas com a mesma formatação. Que seria, a classe seria esse retângulo amarelo aqui, então dividido em 3 porções. A porção do topo vai o nome da classe, ou seja, a classe cliente, né? Na segunda parte dela vão então os atributos da classe, todos na mesma formatação também, começando pela visibilidade do atributo, que nesse caso com o hífen ele está definido como um atributo privado, certo? Aqui nos métodos nós podemos ver que os métodos estão definidos como públicos, ok? E a gente tem, essas são as duas principais, e tem mais uma que é um pouco mais utilizada também, que seria o hashtag, que seria um atributo ou um método protegido, ok? Esses são os 3 mais utilizados. Então nos atributos o cliente vai ter o nome, que retorna um conjunto de caracteres, por isso ele retorna uma string. Então ele tem a idade também, que vai retornar um número inteiro, por isso int. Tem o CPF, que também retornará um número inteiro, por isso int aqui na formatação. O e-mail do cliente, que também seria um conjunto de caracteres, por isso retorna uma string. E o número, que seria o número de telefone do cliente, retornaria um número inteiro, ok? Como métodos, então, a gente tem ele nessa formatação aqui. Levar um animal para o pet shop seria, tá? O nome somente levar animal, que retornaria void, porque no momento ele não retorna nada, ok? Realizar agendamento e comprar, que seria a compra de produtos ou brinquedos, né? Então, dando uma visão geral aqui no diagrama por completo, nós podemos ver suas relações também. Então, a classe cliente se relaciona com a classe animal, que também tem seus atributos espécie, idade, peso, nome e estado de saúde. E tem como suas funções tomar banho e receber vacina, né? A classe animal é uma classe principal, né? Que recebe outras 2 subclasses, né? A classe mamíferos, que eu identifiquei para cachorros e gatos, né? E a classe aves, que seriam mais voltadas aos passarinhos, né? Não vou entrar muito no termo, né? Porque eu não conheço muito sobre pássaros, mas eu sei que eles precisam de acompanhamentos também. Então, eu pesquisei sobre e vi que um atributo, uma característica dele seria o tamanho de sua envergadura, tá? Então está definido da mesma forma como estão definidos os atributos, que seria com privado, a visibilidade dele privada, e o tratamento de penas como um método, né? Na subclasse mamíferos seria a raça, então do gato ou cachorro, e o seu comprimento, ok? E como um método extra, né? Porque essas 2 subclasses já herdaram todos os atributos e todos os métodos dessa classe animal, como um método extra, os mamíferos recebem tosa, então, né, de seus pelos. Eles estão relacionados, então, com a seta de generalização, né, porque eles herdaram as características de animal, da classe animal, e a classe cliente com a classe animal, então, estará definida como uma relação de associação, tá? Ou seja, lendo da esquerda para a direita, o cliente leva o animal para o pet shop, então levar para o pet shop. Sobre a questão de multiplicidade, um cliente pode levar vários animais, né? Por isso está aqui um para muitos. Mas um animal pode ser levado por apenas 1 ou 2 clientes, tá? Porque eu defini no sistema que no cadastro do agendamento, enfim, né? Ele pode ter apenas 2 clientes, 2 donos, né? Que seriam, por exemplo, um casal, irmãos, né? Enfim, seriam os donos desse animal. Vindo um pouco mais para baixo, então, a gente tem a classe funcionário, que seria quem iria prestar os serviços, né?
Ele contém os atributos nome, cargo, salário e o turno, né? Se é pela manhã, pela tarde, ou se é o dia todo. E ele tem as funções, então os métodos realizar serviço e realizar venda de produtos, né? Ele está associado ao agendamento, que é a classe agendamento, que seria agendar um serviço, como por exemplo a tosa do animal, a consulta do animal, o banho do animal, né? Que tem como os atributos, então, as características, a data do agendamento, o horário do agendamento, o serviço que será realizado, o cliente e o animal, né? E os métodos, então, seriam agendar o horário, cancelar o serviço caso aconteça algum imprevisto do cliente, né? Ou do próprio pet shop. E lembrar o agendamento. Então, seria uma notificação no sistema para o funcionário e uma notificação provavelmente via e-mail ou via número que estão cadastrados no cliente aqui para ele lembrar, então, de seu agendamento, né? Do funcionário para o agendamento, a gente pode ver uma relação de associação, tá? Porque o funcionário, então, ele realizará o agendamento, né? E a gente tem questão de multiplicidade aqui, que seria um funcionário pode realizar vários agendamentos, mas um agendamento pode ser realizado por um funcionário, então seria um. A gente, da classe cliente, a gente tem uma classe de agregação, né, ao agendamento, né? Porque se a gente não tiver um cliente, a gente não tem um agendamento, né? A gente não pode realizar serviço sem o cliente. Bom, enquanto eu estava editando o vídeo, eu percebi que eu me equivoquei na relação entre cliente e agendamento, tá? A explicação está correta. Se não houver o cliente, não haverá um agendamento, tá? Mas a explicação que eu propus no vídeo seria de uma agregação, e quando na verdade é uma relação de composição, onde o agendamento irá compor a classe cliente, tomando a explicação de que se cliente não existir, o agendamento também não existirá, né? Sobre a questão de multiplicidade, então, um cliente pode ter vários agendamentos, então seria um para muitos, e um agendamento terá apenas um cliente, então seria um, perfeito? Voltando então um pouco na classe cliente, a gente pode ver logo abaixo a classe pedidos, né? Que seriam a compra de ração, de brinquedos para o animal, né? Enfim, tudo que o animal precisaria ali que o pet shop pudesse disponibilizar, né? Aqui a gente tem então de atributos itens, valor, estoque e o código do pedido, né? E os métodos seriam então vender e atualizar o estoque, né? Porque a gente também, a hora que o pedido é concluído, que ocorre a retirada dos produtos do estoque, então a gente tem que atualizar para baixar a quantidade, né? Então aqui a gente pode ver uma relação entre pedidos e clientes de composição. Pedidos compõem cliente, por quê? Se o cliente não existir, não existirá pedidos, né? Não tem para quem vender. Então, se o cliente não existe, não haverá pedidos. Seria então no sentido de multiplicidade, seria um cliente pode ter vários pedidos, porém um pedido pode pertencer apenas a um cliente, ok? A classe pedidos, então, ela se relaciona como uma agregação ao histórico, tá? Se o histórico deixar de existir, os pedidos vão ser feitos normalmente, eles só não serão armazenados, né? Sobre a multiplicidade, um pedido pode ser armazenado em um histórico e um histórico pode armazenar diversos pedidos, né? O que liga ao histórico também, o agendamento tem uma relação de agregação, e aqui eu não consegui criar um layout com que essa linha não atravessasse aqui pela do funcionário, tá? Mas eu acho que ficou simples, foi só essa linha aqui que ficou atravessando a outra, né? Mas dá para entender, até porque é bem pertinho. Então, a classe agendamento agrega a classe histórico, tá? Mesma situação, ainda há agendamentos se não houver um histórico, né? E descendo aqui um pouquinho mais para baixo, a gente tem a classe controle interno, tá? Que seria então o controle de funcionários, pois ele tem todos os colaboradores registrados nessa classe, ele tem todos os clientes que já efetuaram, né? Emitir relatórios através do histórico,
o balanço interno, que seriam o faturamento e as despesas, né? Cadastrar cliente e cadastrar produto, né? E o histórico, então, ele agrega ao controle interno, porque se não houver um controle interno, ainda assim pode haver um histórico, né, de registros, onde um histórico pode ser agregado em apenas um controle interno, assim como um controle interno vai agregar somente um histórico, ok? Funcionário também, então, é ligado ao controle interno, e no diagrama de classes seria isso, ok? Passando então para o diagrama de casos de uso, a gente pode ver então que a ideia do sistema, do software, seria um software para o pet shop, né? Não para o cliente, por exemplo, mobile, para ele acessar, é questão de fazer compras online e fazer os agendamentos, né? Então aqui a gente define como o ator principal o funcionário, que também tem subclasses, né, que seriam o tosador, o banhista, o vendedor e o veterinário para consultas, né? Todos esses compõem o funcionário, o ator funcionário. E como ator secundário a gente teria o cliente, então, certo? Então, o caso de uso fazer login está relacionado com o funcionário, a associação normal. O funcionário também tem uma associação com realizar agendamento, assim como o cliente pode, por exemplo, mandar um WhatsApp para a empresa, para o pet shop e realizar o seu agendamento, né? Agendar. O agendamento ele é composto então por consultar o animal, que seria a consulta do animal para estado de saúde, né? Ver se ele tem algum problema ou algo do tipo. A tosa do animal e o banho do animal, né? Dar banho e tosar o animal. Como seria uma questão de composição, eles estão com uma seta de generalização apontando para o agendamento, tá? O realizar agendamento, o caso de uso realizar agendamento, possui um include, então possui uma inclusão em realizar histórico, tá? Porque todos os agendamentos serão feitos então um histórico. Descendo aqui um pouquinho mais para baixo, a gente tem a questão de fazer pedidos, onde há uma associação direta com o cliente, pois somente ele fará o pedido na loja, né? Enfim. E aqui, no caso de uso fazer pedidos, ele tem um ponto de inclusão em realizar histórico, pois todos os pedidos também serão, sendo eles efetuados a compra ou não, serão realizados um histórico, tá? E a partir do realizar histórico, a gente tem um ponto de extensão, que seria imprimir relatórios. É opcional, né? Num dia você quer imprimir um relatório, então você tem esse ponto de extensão a partir do histórico, né? No caso de uso fazer pedidos, então a gente tem um ponto de extensão que pode ser promovido algum desconto, talvez por conta da fidelidade do cliente frequentar várias vezes o pet shop, tá? Ou alguma promoção do tipo, né? A gente tem um ponto de inclusão em consultar estoque, então não é realizada a venda antes da consulta do estoque, certo? E notificar estoque insuficiente, que seria o caso de, por exemplo, o cliente quer uma ração específica, porém essa não tem mais no estoque, né? Está para chegar ainda. E aí o sistema notificará que não possui esse tipo de ração no estoque. É um caso opcional porque não é sempre que não terá em estoque, né? Então esse seria o diagrama de sequência, ok? Então passando para o diagrama de sequência não, perdão, diagrama de casos de uso. Então passando agora para o diagrama de sequência, eu representei o cadastro do usuário, ok? Então, o ator funcionário, ele irá solicitar as informações para o ator cliente, tá? O cliente então retornará suas informações pessoais. O funcionário, por sua vez, então, irá preencher as informações do cadastro na interface do cadastro, que realizará a criação do objeto cadastro. Esse, por sua vez, vai validar as informações para ver o CPF único, né? Em caso de CNPJ, uma inscrição estadual, algo do tipo, né? Que é bem difícil acontecer, mas pode acontecer, então ele tem que validar as informações. A partir disso, validou as informações,
o objeto cadastro, então ele registrará o cadastro do cliente no objeto histórico, ok? A partir do momento que é gravado no histórico, o histórico ele exibe um retorno ao cadastro, então que o registro foi realizado, né? Finalizando a sua atividade aqui. E a partir disso, o cadastro retorna então à interface que o cadastro foi realizado. E a partir disso, a interface então destrói e encerra o objeto cadastro, tá? Por conta de otimização de recursos também, né? O objeto cadastro não precisa ficar em atividade a todo momento, né? Diferente do histórico, que tem que estar gravando tudo a todo momento. Depois a interface vai imprimir para o funcionário em sua tela que foi realizado o cadastro com sucesso, e a partir disso o funcionário então exibe em uma mensagem assíncrona, onde ele não espera um retorno, que o cadastro foi realizado para o cliente, ok? Então seria isso o funcionamento, as atividades, o fluxo, né, de atividades na realização de um cadastro no software de um pet shop, ok? Bom, essa foi minha apresentação então sobre o projeto de 3 diagramas sobre um software para um pet shop, sendo eles diagrama de casos de uso, de classes e de sequência, onde podemos observar então melhor todo o seu fluxo e suas atividades. Agradeço a todos que assistiram até o final do vídeo. Obrigado.